Cumprimentamos a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja a hora que for em que estejamos juntos, possamos estar em nome de Jesus sempre, porque é assim Ele nos permite aprendermos juntos e juntos caminharmos, todos. Vamos falar de perdão hoje? A gente sabe que na Terra existe dias da amizade, dia do companheiro, dia da criança, dia da mãe, do pai e tudo mais. Eu acredito que deva existir também o dia do perdão, mas se não existir ainda, que possamos todos nós que aqui estamos fazer com que este dia seja do perdão e todos os dias da nossa vida, porque quando a gente sabe que quando a gente perdoa, a gente está perdoando a nós mesmos, né? O livro é Palavras da Vida Eterna, nosso Chico Xavier é o médium e Emmanuel é o nosso professor, nosso mensageiro de hoje. Ele fala que o perdão é remédio santo. Ele começa com uma frase de Jesus, quando Jesus estava já na cruz, ele em oração, como ele nunca se desprendeu do Pai, ele diz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem, né? Jesus disse, Lucas anotou, está no capítulo 23, versículo 34 do Novo Testamento. A gente sabe que é muito difícil nós falarmos em perdão quando ainda nós somos tão sensíveis, né? A gente se ofende por qualquer coisa, por nada, às vezes. Uma sensibilidade de egoísmo, de orgulho, um orgulho imenso. Quando nós recebemos alguma frase, alguma coisa que a gente não gosta, nós ficamos tão ofendidos. E de repente fazemos inimigos e nem percebemos isso. Devíamos lembrar da frase: Pai, perdoa. Ele não sabe o que faz ainda, né? Como Jesus nos ensinou. Acho que o perdão é uma libertação tão imensa para nós, tão grande. A gente não engole nada que passe da nossa garganta, como se fosse uma comida estragada que a gente percebe que vai engolir alguma coisa que vai fazer muito mal e que ainda dá tempo de botar para fora. E a gente bota para fora, livrando o nosso coração de peso. A comida estragada livra o nosso estômago, o nosso intestino de ficar muito mal. O perdão é igual, né? Quando a gente percebe que aquilo doeu fundo, nós devíamos pensar assim: se eu mereço, tenho que aprender a não fazer mais, porque naturalmente eu fiz alguma coisa. Se eu não mereço, vou orar pelo meu companheiro que talvez esteja num dia muito difícil. A gente só precisa lembrar disso, mais nada. Nós temos aqui uma Emmanuel que diz assim, que toda vez que uma moléstia nos ameaça, nós recorremos a um medicamento que nos liberam de alguma apreensão. Nós tomamos calmantes para dor, sedativos para ansiedade. Lembramos do semelhante impositivo e
temos que recordar que existem pensamentos enfermiços de queixa e de mágoa, de prevenção e antipatia, que nos solicitam daquela medicação para que nos restauremos o equilíbrio. Nossa, que profundidade! Muitas vezes nós fizemos ou falamos alguma coisa que não percebemos, o outro já foi ofendido, responde e nós ficamos ofendidos, ou magoados, ou feridos, sem nos lembrar de que a gente estava doente e jogou para o outro aquele mal que a gente estava sentindo, o outro simplesmente está nos devolvendo, né? Então, ele diz assim, às vezes a gente precisa dessa medicação amarga, dolorosa, para nos curarmos. Então, eu realmente, fazendo o meu pensamento, não lembro de ter falado nada que eu pudesse ofender. Meu companheiro ou companheira deve estar num dia muito difícil. E oramos por ela. Se nas doenças vulgares nós reclamamos despreocupação em favor da cura, é natural que nos achaques do espírito nós necessitamos de esquecimento para que se refaçam as nossas forças. Então, quando nós dizemos assim, Pai, perdoa, porque Ele não sabe o que faz, naturalmente nós estamos nos livrando daquele mal que iremos carregar e nos escravizar por longo tempo. O perdão é, pois, remédio santo para a euforia da mente na luta do cotidiano. Tanto quanto não devemos conservar detritos e infecções no vaso orgânico, não mantenhamos aversão e rancor na alma, né? Porque ela naturalmente vai entrar para o nosso corpo físico. Perdoa a quantos te aborreçam, perdoa a quantos te firam. A gente vai lembrar muito rapidamente de Paulo de Tarso, quando na sua carta ele escreve a Fenelon que aceite Onésimo de volta e diz: aceita-o como se fosse eu. Fenelon era um discípulo de Paulo que tomava conta de uma igreja. Paulo viajava, abria a igreja, depois deixava as pessoas tomando conta. E Fenelon era um discípulo numa igreja, aprendeu com Paulo o Evangelho de Jesus. E Onésimo era um escravo de Fenelon, que havia roubado Fenelon e havia fugido. Mas Onésimo, ele se arrepende, mas ele não pode voltar, ele era um escravo, ele estava condenado pelo próprio Fenelon, né? E as leis da época. Então ele procura Paulo. E Paulo, conversando com ele, ensina que ele havia feito errado, tudo mais, e ensina o caminho certo para ele. E diz para ele que confia nele, mas que ele precisava voltar para o lugar onde ele havia fugido, para que ele pudesse ficar livre daquele arrependimento e daquele mal feito. Então ele escreve a Fenelon pedindo que aceite Onésimo de volta como um filho, não como um escravo que havia feito alguma coisa de ruim, mas que no próprio Onésimo
não sabia o que ele havia feito. Ele fez num ato de ignorância, né? Mas que ele iria voltar e iria refazer como um filho de Fenelon aquilo que ele havia sido errado. E como ele já tinha tido algumas lições com Paulo, Paulo tinha certeza que ele não agiria de novo. Ele havia se arrependido, recebeu amor de Paulo, e Paulo esperava que Fenelon continuasse esse mesmo tratamento amoroso e fraterno. Então, como a gente vê, Fenelon, no caso, carregava um ódio pelo escravo que o havia praticamente traído. Sem lembrar, como discípulo de Jesus, que havia aprendido com Paulo, que o perdão o libertaria. E Paulo é esse intermediário para lembrá-lo de que ele havia aprendido e que era necessário que ele não saísse do caminho. Então, por menos que nós saibamos, por menos que nós nos lembremos no instante da sensibilidade de raiva, de perdoar naquele instante o companheiro, não guardemos para nós a raiva. Oremos em nome de Jesus, rogando que Ele nos cure a sensibilidade traidora de nós mesmos, que nos fere, que nos sobrecarrega, e oremos pelo irmão que errou, ensinando-o com o nosso exemplo de que ele realmente poderá melhorar. Que Deus, nosso Pai, nos envolva, nos abençoe e nos ilumine o dia, para que nós possamos hoje ser melhores em ações e palavras, pensamentos e sentimentos do que nós fomos ontem. Graças a Deus.